Meu nome é Guilherme e você pode me chamar de irmão. Muito ao contrário disso, foram os discípulos. Ah, você vai ensinar judaísmo agora. Olá, eu sou Guilherme Costa e esse é o canal Ensino dos Apóstolos. Hoje vamos encerrar, essa série de vídeo, falando sobre o encontro de Nicodemos com o Messias, de Nicodemos com Jesus Cristo, né? E como isso, né, botou Nicodemos na cadeirinha de escola lá, aprendendo o beabá de quem é Deus, né? Dos planos de Deus. Tá? Se você tem curtido esses vídeos, se você tem gostado desses vídeos, assista esse até o final, porque esse é conclusivo, esse vai mostrar para você o fim dessa conversa e como você acha que Nicodemos saiu desse encontro com Jesus. Porém, antes, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu joinha e o fundamental de tudo, me ajude a ser um missionário, me ajude a fazer a obra do Senhor, levar o Evangelho, levar esse Evangelho até os confins da terra. Como? Simples, compartilha. Tem esse botãozinho com uma flechinha tortinha ali que diz compartilhe. Compartilha. Quando você clicar nesse botão, ele vai aparecer opções ali, vai aparecer vários ícones ali no teu celular ou no teu computador, e um delas é das suas redes sociais, né? Compartilha no Face, compartilha no Instagram, compartilha no Telegram, compartilha no WhatsApp, compartilha aonde você sentir no coração. Assim você vai estar sendo um missionário. O galardão do missionário é uma bênção maravilhosa. Então, compartilhe em nome de Jesus e seja abençoado. Vamos continuar com o vídeo. Jesus encontrou, ou melhor, Nicodemos foi até Jesus e os seus discípulos à noite. A gente viu isso nos vídeos passados aqui. Veja essa playlist de Nicodemos. Nessa playlist traz muita revelação para você. Você vai... não é só João 3,16, não. É até chegar a João 3,16 e o depois de João 3,16. Eu já ouvi muita gente dizer, e se toda a Bíblia se perdesse e ficasse só João 3,16, era o suficiente. Infelizmente, né, isso não é verdade. Tá? Por quê? Acertou alguma coisa no meu olho. Perdão. Por quê? Porque João 3,16 é um versículo. Tá? É um versículo. Você consegue entender Deus num versículo só? Não foi esse o propósito do Senhor. O propósito do Senhor foi que você começasse com Gênesis e concluísse em Apocalipse. Tá? Essa é a obra do Senhor escrita para que possamos conhecer a Ele. Então, não tem essa de você ficar com um único versículo, por mais lindo e maravilhoso que ele seja. Não expressa a grandiosidade de Deus. E você precisa conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Para quê? Para que alcance uma maturidade, alcance o entendimento da pessoa de Jesus Cristo, para que você tenha a mente de Jesus Cristo operando na tua vida. Tá? Um versículo só, né, não vai fazer isso por você. Mas, né, a gente já chegou a João 3,16, né, nos vídeos passados, e hoje a gente vai concluir essa conversa que vem depois de João 3,16. João 3,16 é aquele versículo que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não seja condenado pelos seus pecados, mas tenha a vida eterna. Tá? Então a gente vai continuar desse ponto. Tá? No versículo 17 a gente viu, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. O mundo alcançasse a salvação, tivesse a possibilidade da salvação por ele, né? Por Jesus. Mas como assim por Jesus? A gente viu
lá nos versículos anteriores, que Jesus seria levantado, como Moisés levantou a serpente de bronze. Importava que o Filho do Homem, Jesus Cristo, o Messias, fosse levantado também. Para quê? Assim como a serpente no deserto foi levantada por causa das serpentes que foram enviadas para Israel para agoniar Israel por causa dos seus pecados, também os pecados dos homens os agoniam, e a única salvação é olhar para Jesus, Jesus levantado, crucificado, morto pelos nossos pecados. Tá? Mas Nicodemos não estava entendendo, não tinha todo esse cenário. E Jesus estava explicando para ele, para que quando acontecesse com Jesus, ele fosse um dos que entendesse. Porque Jesus tinha o propósito de ensinar a todos. Tá? Não era esconder revelações, não. Ele queria revelar isso. E ele estava revelando isso para um doutor da lei. A obrigação desse doutor da lei era levar, espalhar isso. Tá? Aí ele diz para Jesus, né? Jesus diz para Nicodemos, perdão. Jesus diz para Nicodemos, quem crer nele não é condenado. Quem crer no Filho do Homem levantado, né? Ali, como um estandarte de salvação, um símbolo de salvação. Não é condenado, não é condenado pelos pecados. Mas quem não crer, olhando para Jesus, e ainda não crer que ele estava ali por causa dos nossos pecados, né, já está condenado. Já está condenado mesmo antes de não olhar para Jesus. Por quê? Por causa da condenação do pecado. Então, Nicodemos entendia isso perfeitamente. Né? Jesus reforçou esse ensinamento para Nicodemos. Diz, ó, você já está condenado, mas Deus enviou para o mundo, porque amou o mundo de tal maneira, o seu Filho unigênito, para que aquele que olhasse para ele não fosse condenado, mas tivesse a vida eterna. Tá? Mas aquele que olhar para ele e não crer que o Filho do Homem traz isso para a humanidade, já está condenado mesmo. Tá? E a condenação é esta, que a luz, ou seja, o Filho do Homem, o Messias, o Filho de Deus, veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais o seu eu, as suas coisas, né? As suas mesquinharias, os seus pecados, o amor ao pecado, né? Aos seus pecados pessoais, né? Amaram mais os seus próprios pecados, amaram mais essas trevas, né? Do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Você já ouviu falar tantas pessoas falando contra o ser cristão? Ah, porque os cristãos são isso, ah, porque os cristãos são aquilo. Né? Todo aquele que ama os seus pecados, né? Que ama essas trevas, né? Odeia a luz. Odeia aquele que anuncia a luz. Né? Porque as suas obras são más. E eles amam essas obras más. E é por isso que eles não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque a luz faz isso, expõe, mostra, revela quão feio, quão horríveis são essas obras das trevas, essas obras ruins, né? Que esses pecados. Mas quem pratica a verdade, aquele que bate no peito e diz, ah, eu pratico a verdade, eu gosto da verdade, eu sou pela verdade. Tá? Aquele que pratica a verdade, ele tem que vir para a luz. Não tem como se esconder, porque se esconde da luz é que ele não quer que as suas obras sejam reveladas. Então ele quer que as suas obras sejam escondidas. Ele não quer a exposição da verdade. Quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Quem faz a verdade, quem pratica a verdade,
não tem vergonha, não tem medo de que essas obras sejam mostradas, sejam apresentadas, sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus, porque não há verdade fora de Deus. Deus sabe todas as coisas, e aqueles que conhecem a Deus sabem o que é mal e o que é bom. E essa foi a conclusão da conversa do Senhor Jesus com Nicodemos. Nicodemos saiu de lá, né, processando tudo aquilo. Era muita bênção recebida, né? Imagine alguém recebendo um monte de pacote de presente que não consegue segurar, né? O pacote tenta equilibrar os pacotes assim, sozinho, tentando levar todos aqueles presentes com ele, não deixando cair nenhum, porque cada um era maravilhoso demais. Assim saiu Nicodemos de lá. Assim saiu Nicodemos transformado. Aprendeu a história do seu povo, contada pelo autor da vida. Ele conheceu o Filho de Deus. Aquilo ficou no coração dele, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Oh, meu Deus, ele é o seu Filho. E isso transformou a vida dele. Transformou a vida dele. Foi um encontro extraordinário. Não pode ser comparado com nenhum outro. E os apóstolos que estavam acompanhando Jesus, os discípulos de Jesus, aqueles 5 primeiros discípulos de Jesus, João, André, né, Simão, Kefas, né, Simão Pedro, né, Filipe, Natanael, estavam assistindo aquilo e absorvendo aquilo, aprendendo aquilo, sendo confirmado no coração deles que aquele homem era o Messias de Israel. Tá? E isso mudou a vida deles. Mudou cada vez mais. E espero que mude a tua vida também. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Faça a obra de Deus. Faça a obra missionária. Tá? Deus abençoe a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Até o próximo encontro.